E a doutora Fernanda vai falar sobre queda de cabelo. Nós vamos fazer uma série, então assista a nossa primeira matéria. Bom, gente, a Fernanda Zanata, nossa cirurgiã plástica, vai falar de um assunto interessante e nós vamos fazer uma série. Nós vamos falar em 2 matérias esse assunto porque é muito legal. E muitas pessoas têm, que é calvície, quem não tem, né? Mulher, homem, é muito abrangente isso no nosso país. Acredito que nós viemos também, herdamos isso dos europeus, mas é uma mistura, né? Essa miscigenação que nós temos aqui, nós herdamos muita calvície. E tanto homem quanto mulher comete. Você já, com toda certeza, já viu alguma mulher que tem algum problema de calvície, mas é mais predominante nos homens, que é mais aparente. E nós vamos falar exatamente sobre isso, né, doutora Fernanda? Em primeiro lugar, seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa. Como que é a calvície? Por que o homem é mais visível? Às vezes a mulher fica com aquele cabelo ralinho, mas não chega a ficar calvo igual o homem. Tem alguma coisa genética? O que tem de diferença? É interessante isso porque muitas pessoas não sabem, mas a calvície, principalmente em homens, ela começa a manifestar a partir da adolescência. Após a puberdade, aqueles homens que já têm essa tendência genética, esse fator genético, já começam a ter a rarefação dos pelos. Os pelos, às vezes, passam de espessos para finos, eles ficam mais finos. E depois que eles ficam finos, eles começam a cair. Então, se a pessoa notar que o fio do cabelo está mais fino, que você está conseguindo ver mais o couro cabeludo do que antes, já é bom procurar um dermatologista, procurar um cirurgião plástico. Existem uma série de tratamentos cosméticos, com loções, medicamentos, antes realmente de ir para a cirurgia plástica. Mas você me perguntando da época de antigamente, quando os implantes começaram para hoje, realmente a evolução foi enorme. Antigamente, essa cirurgia era feita por punts. O que é isso? Quando a gente fala em pelo, em folículo, a gente tem que pensar que o fio do cabelo, ele não é só um fio do cabelo. Ele tem uma base, ele tem um bulbo piloso, ele tem uma glândula sebácea ligada a ele e ele tem um músculo que a gente chama de músculo piloeretor. Então, isso é uma unidade, que a gente chama de unidade pilosebácea. Antigamente, as pessoas implantavam 10 a 15 unidades dessa por cada ponto no couro cabeludo. Então, cada ponto no couro cabeludo eram de 10 a 15 unidades dessa. Então, você imagina 10 a 15 folículos saindo de um mesmo ponto. Ficava com aspecto, igual você falou, de cabeça de boneca. Hoje, essa cirurgia é feita com microscópios, só para você ter uma noção do qual aumento a gente consegue ter dessa unidade folicular. Hoje, nós conseguimos fazer implantes com um folículo piloso, 2 folículos pilosos. Então, fica como natural. Exatamente, hoje fica muito natural. Então, assim, nessas regiões, região frontal e região temporal, que no natural já é uma região com pelos mais finos, nós usamos implantes com 1 a 2 folículos pilosos. Nessa região mais parietal e occipital, que é onde a gente já tem um concentrado maior de pelos, 3 a 4 folículos pilosos. Sobrancelha, 1 a 2 folículos pilosos. Eu achei interessantíssimo isso, sobrancelha, porque tem muita mulher que tem vontade de ter aquela sobrancelha peluda de novo, né? A forma da sobrancelha. Exatamente. Então, isso é importante falar, gente. Não é só para calvície masculina, aquele homem calvo. É para corrigir uma sobrancelha, para corrigir uma pequena sequela de ritidoplastia. É para uma mulher que, às vezes, tem a região frontal um pouco mais rarefeita, a gente consegue corrigir. E hoje, esses implantes são feitos seguindo a linha de implante capilar. Então, o resultado fica muito natural, as pessoas nem percebem. Eu tenho pacientes que falam que a família que conhece percebeu, mas às vezes amigos de convívio não percebem quando é uma rarefação pequena, que ele quer só aumentar aquela densidade capilar, fica muito natural. Doutora Fernanda, para a gente encerrar esse assunto dessa primeira matéria, que nós estamos fazendo uma série sobre implante capilar, eu queria que você falasse um pouquinho da cirurgia. Como que é a cirurgia? Tem assim, o pessoal tem medo, porque na próxima matéria que nós vamos fazer, que vai ser no próximo mês, nós vamos falar sobre como manter essa cirurgia, como manter esses pelos, porque tem gente que reclama, que fala assim, que fez o implante e não tem, assim, depois perde um pouco do fio de cabelo. Então, nós vamos explicar tudo isso. Então, nós estamos fazendo uma série. Inclusive, essa série vai estar disponível no YouTube para você acessar, viu? Ela completa depois. Doutora Fernanda, mas como que é feito, então, a cirurgia, de modo geral, para as pessoas terem uma noção? Tá. Foi importante você me perguntar isso, porque às vezes as pessoas acham que vai conseguir resolver o problema da alopecia com uma cirurgia só.
Então, é importante a gente afirmar que pacientes calvos, principalmente aqueles pacientes bastante calvos, que a gente tem uma classificação que vai ser mostrada aí no programa de vocês, que nós mostramos, mas aqueles pacientes que têm calvície frontal, parietal, occipital, nós vamos precisar de pelo menos 2 a 3 sessões. Por quê? O implante de cabelo nada mais é do que um enxerto. Então, nós vamos pegar o fio do cabelo na região próxima à nuca do paciente, para ele entender, nessa região occipital, e nós vamos enxertar onde está faltando o cabelo. Para que ele pegue, é como se fosse uma pega de uma árvore. Precisa de vascularização, precisa de chegar sangue, precisa de chegar nutrientes para ele pegar. Quando a gente faz uma cirurgia, a gente considera que é uma cirurgia que teve sucesso quando eu consigo manter 70% desses pelos no local. Então, já é esperado que 30% vão cair. E isso é importante avisar para o paciente, porque senão ele liga para o médico: doutor, meus cabelos estão caindo. 30% vai cair. Agora, quanto à cirurgia que você me perguntou, é um procedimento muito tranquilo. Os pacientes vão sofrer anestesia local e sedação. Simplesmente um remédio que o anestesista vai fazer na veia, para ele ficar mais sonolento, para ele não se lembrar tanto daquele procedimento, porque às vezes são cirurgias demoradas, porque a gente faz em microscópio, como eu te falei, cortamos ali 1.000 folículos, 2.000, 3.000 folículos pilosos. Então, é uma cirurgia demorada, mas é bem tranquilo, o paciente fica deitado, anestesia local e sedação. Não é um procedimento doloroso, o paciente vai para casa, às vezes, no mesmo dia, no final do procedimento. Então, é bem tranquilo mesmo.